Meus irmãos, hoje no nosso estudo de Êxodo, chegamos a uma passagem que é muito conhecida nossa e também de triste memória. Podemos dizer assim, porque o estudo de hoje é o bezerro de ouro. O bezerro de ouro está relatado em Êxodo capítulo 32. Esse capítulo ele é muito rico. Então nós vamos dividir a nossa aula em duas aulas. Não tem como nós falarmos a respeito desse assunto num encontro só. E aí, essas duas aulas que nós vamos ter de Êxodo 32, o bezerro de ouro e também a misericórdia de Deus, nós vamos dividir cada aula, cada encontro, em duas partes. Aí o texto de hoje, o texto bíblico para o estudo de hoje, é o seguinte, começando no último verso do capítulo anterior, capítulo 31. Êxodo 31, versículo 18, quando fala assim: Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Momento memorável em que as duas tábuas da lei foram escritas por Deus e foram dadas a Moisés. Mas olha o contraste logo em seguida. Capítulo 32, de 1 a 10. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Então, a gente começou lendo que Moisés está no Monte Sinai, e Deus passa para ele, já falou tudo que era para ter falado, está no final daquele encontro, e Deus passa para ele as duas tábuas da lei. Então Moisés coloca essas tábuas nos seus braços
está pronto para descer o monte e para relatar, revelar ao povo tudo aquilo que Deus passou a ele. E aí, logo em seguida, a gente percebe esse incidente, na verdade, uma tragédia dessa proposta do povo que traz para Arão essa proposta de que precisam de um Deus ou deuses para que eles possam adorar. E Arão, sem nenhuma resistência, sem colocar obstáculo nenhum, sugere essa fabricação de um Deus de ouro a partir dos brincos deles, de todo o povo, brincos de ouro, e ele vai e fabrica um bezerro de ouro com aquele metal fundido. Ele fabrica um bezerro de ouro e ali eles adoram, eles se prostram, eles declaram que aquele é o Deus que tirou eles do Egito. E o povo senta à mesa para comer e beber, e o povo no outro dia levanta-se para dançar. Alegria, regozijo, festa no arraial. Mas ao mesmo tempo, lá no Monte Sinai, Deus, ciente de tudo aquilo que estava acontecendo, mas não o seu servo Moisés, Deus fala para Moisés, sem dúvida nenhuma, de uma maneira muito clara, o que é que o povo acabou de fazer. Então essa é a nossa passagem para o estudo de hoje. Na verdade, Moisés está no monte, e se a gente gostaria de ver bem a sequência, seria no capítulo 24 de Êxodo, quando tem aquela festa com as autoridades, líderes de Israel, junto com Moisés no monte, e eles têm uma verdadeira ceia do Senhor, como permissão de Deus para eles, lá no capítulo 24, inclusive o Josué, o discípulo de Moisés, está ali presente. E aí Moisés fala para aqueles anciãos, aqueles líderes, fala para Arão, para eles todos descerem, irem até o povo, e que Moisés vai continuar ali, conversando com o Senhor. Deus queria assim, Deus ainda tinha coisas para revelar a Moisés, mesmo já tendo revelado muita coisa a Moisés e Moisés ao povo. E Moisés toma o cuidado de dizer para Arão e Hur que qualquer questão que o povo tiver, enquanto Moisés estiver no Monte Sinai com Deus, que Arão e Hur deveriam resolver as questões do povo. Então o povo não ficou sem líder. Moisés coloca 2 líderes para resolver as questões que talvez que poderiam acontecer na ausência de Moisés. E eles descem, e eles então agora, os anciãos e tal, têm os líderes Arão e Hur. Moisés fica ali no monte para receber aquelas instruções que nós vimos nos estudos anteriores. Josué fica um pouquinho mais abaixo, mas no monte também, não está lá embaixo, no vale. E lá no vale, a gente percebe essa impaciência humana. Essa impaciência com aquilo que está acontecendo lá no Monte Sinai. Na verdade, eles não entendem o que é que está acontecendo no Monte Sinai.
O problema não é a ausência do líder, como eles falam. Cadê este Moisés? O problema é que eles não entendem o que está acontecendo no Monte Sinai. Eles não conseguem ficar sozinhos, sem fazer nada. Não é sozinhos, desculpa. Sem fazer nada, apenas esperando o tempo de Deus, o tempo de Moisés submisso a Deus. Eles querem ter alguma coisa para fazer da maneira deles. Eu gostaria que você tivesse, nesse encontro de hoje, 3 questões. A primeira: por que é mais fácil criar nossos próprios deuses em lugar de nos submetermos ao Deus verdadeiro? Primeira questão: por que é mais fácil a gente criar os nossos próprios deuses do que a gente entender a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus? A segunda questão: que deuses modernos suplantam Deus em nossas vidas, na igreja e na sociedade, no mundo? Que deuses modernos suplantam Deus em nossas vidas, na igreja e na sociedade? E a terceira questão desse estudo é: que cuidados devemos ter para evitar que o nosso coração seja manipulado pela opinião pública? Todo mundo faz, ainda mais hoje que tanta notícia nos nossos ouvidos. Como que nós podemos deixar essa influência da sociedade sem interferir no nosso coração? Como que podemos resistir à manipulação que a sociedade, a opinião pública querem ter no nosso coração? Então, esse estudo não poderia começar sem aquele verso do capítulo 31. As tábuas estão nos braços de Moisés, mas antes mesmo de Moisés descer, o encontro com Deus já está terminando. Moisés está prestes para descer do monte para encontrar com o povo. E aquelas tábuas representavam aliança, pacto de Deus com o seu povo. No capítulo 24 de Êxodo, Deus já tinha revelado grande parte por meio de Moisés da sua aliança. Na verdade, os 10 mandamentos já tinham sido revelados para o povo. E lá no capítulo 24, eles falam 2 vezes assim, o povo fala: faremos tudo o que o Senhor diz. Êxodo 24, versículo 3. E no versículo 7 do 24 ainda, ele fala outra vez: faremos tudo o que o Senhor manda e obedeceremos. Então esse era o acordo, o pacto, a aliança que o povo tinha feito com Deus. E Deus precisava revelar ainda sobre o tabernáculo, como a gente viu, e ele revela tudo aquilo a Moisés. Mas antes mesmo de Moisés descer para finalizar essa questão, o povo já faz uma ruptura. E Deus usa no verso 8, quando ele comunica para Moisés, 5 verbos a respeito da atitude do povo e de Arão. Eles se apartaram de mim, eles fizeram um Deus, eles se inclinaram diante de Deus, desse Deus, um Deus com D minúsculo. Eles ofereceram culto, sacrifício a esse Deus, e eles declararam a esse Deus, feito com as mãos deles, que esse Deus foi o Deus responsável por tirá-los, livrá-los do Egito.
O primeiro mandamento foi quebrado. O primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. E antes de mais nada, eles já quebram esse primeiro mandamento. Eles fazem uma ruptura, eles se apartam, eles se separam de Deus, assim como Adão e Eva. Ruptura prematura. Aí, qual é o significado dessas duas tábuas nos braços de Moisés? Perde o significado. Então, por isso que foi bom ler o verso do capítulo 31, porque dá uma ideia melhor do que realmente aconteceu. O que aconteceu é, o povo não entende o que está acontecendo lá, por que Deus está lá, o que Deus está fazendo. E ele resolve fazer do seu jeito, rejeitar a maneira de Deus e fazer do seu jeito. E Deus sente nesse momento, não tem mais outro lado da aliança. O povo se corrompeu. Não tem mais jeito. Esse povo se apartou de mim. E meus irmãos, logo em seguida, o verbo, o primeiro foi apartar-se. O segundo verbo que Deus usa a respeito da atitude do povo é fazer. É o verbo fazer. Eles fizeram um Deus, ou fizeram deuses. E aí, o mesmo verbo que é usado no segundo mandamento. Não façam deuses a minha imagem. Não façam para vocês imagem de escultura. É o segundo mandamento. E o verbo é o mesmo do segundo mandamento, para não fazer, é o mesmo verbo que eles usaram para fazer. Eles fizeram. Então, quer dizer, eles quebraram não só o primeiro mandamento, mas eles quebraram o segundo mandamento, fazer um Deus. E é interessante, meus irmãos, que a iniciativa foi uma iniciativa do povo. Nós podemos dizer que o povo tinha influência do Egito, dos egípcios, dos povos vizinhos, podemos dizer que eles tinham essa influência. Mas agora aqui, a responsabilidade, o compromisso, foi deles, eles que tomaram essa iniciativa de romper, de fazer um Deus, de se apartar do Deus verdadeiro, que eles viram, então têm visto toda a presença, o poder desse Deus, mas não querer esse Deus e fazer um Deus segundo a sua vontade. Não foi uma influência de outras pessoas, não foi uma influência de pessoas notáveis, mas foi uma ideia, um desejo deles, e que Arão atendeu prontamente e cheio de iniciativa, não é? Aí o terceiro verbo que Deus usa é o se inclinar diante daquele Deus. Em outras palavras, se prostraram. Em outras palavras, eles renderam culto, renderam adoração. Um ato, sem dúvida, idólatra. Eles se dobraram diante de uma imagem feita pelas mãos deles. E não só se prostraram, mas ofereceram sacrifício, quer dizer, hoje em dia seria o louvor diante daquela obra feita na mão deles. É o quarto verbo, oferecer sacrifício. E o quinto e último verbo, que esse terceiro, adorar, se prostrar, o quarto, oferecer sacrifício, e o quinto, declarar que aquele bezerro de ouro era o Deus que tinha tirado eles do Egito, é uma sequência muito
impressionante, decadente. E decadente é uma evolução descendente. É uma coisa terrível, trágica. Mas olha, eles comem, eles bebem, eles dançam. E Arão, aprovando tudo aquilo, então, para eles tinham obtido grande êxito. A maneira que eles resolveram, eles se agradam de ter resolvido daquela maneira. Para eles não estão fazendo nada de errado. Olha como eles não entenderam nada a respeito de Deus. Olha como a questão não é porque Moisés está demorando, a questão é em relação a Deus. E tem uma palavra aqui, no versículo 8 do 32, que diz assim, olha, depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Essa palavra caminho é o segredo para nós entendermos essa questão, esse momento. Eles fizeram o seu próprio caminho. Eles rejeitaram o caminho de Deus. Então o problema aqui é não entender o caminho de Deus, ter impaciência com o caminho de Deus e, na teimosia do seu coração, que é o que Deus denuncia, na teimosia do seu coração, eles vão e fazem um Deus, porque eles não aceitam o caminho de Deus. No versículo 9, Deus denuncia isso, essa teimosia. Mas pelo jeito que o versículo 9 é colocado, a gente percebe uma coisa. Esse povo é teimoso. E ele, antes de falar isso, Deus fala assim no versículo 9, tenho visto esse povo. Quer dizer, essa teimosia não é agora. Não é agora que eles fizeram esse bezerro. Eu tenho visto. E é pouco tempo, hein? É pouco tempo que eles saíram do Egito até ali, mas Deus tem visto a caminhada, a vida, a inclinação, a tendência desse povo. E a denúncia de Deus é, esse povo é teimoso. Então, quer dizer, não foi um ato de teimosia, é uma vida de teimosia, é um coração teimoso. Então, olha essa sequência, meus irmãos, essa sequência de teimosia, impaciência e idolatria. Cuidado. O coração duro, o coração teimoso, ele é impaciente. E o coração impaciente faz o seu próprio caminho. E fazer o seu próprio caminho é fazer a sua própria religião, o seu próprio código de comportamento, de ética, de vida, idolatria. Coloca toda a sua vida em cima daquilo que eles resolveram fazer, idolatria. Por que idolatria? Porque aceita essas coisas e se aparta do caminho, da maneira, do jeito, do código de Deus. Então, Deus está totalmente triste, chocado, vamos colocar palavras humanas nesse momento, mas Deus está impressionado com tudo isso que está acontecendo. Ele não acredita, desculpa, estou usando palavras humanas, mas já perdeu o sentido. O povo escolheu outro caminho. E por isso, Deus fala para Moisés, eu vou agir com ira. Mas Deus fala no versículo 10, que é para Moisés descer e ir para o povo. Ele também faz parte daquele povo que Deus agora não quer saber mais, entre aspas, tá? Deus não quer saber mais daquele povo, mas Deus não vai usar da ira enquanto Moisés, seu amigo, estiver ali com ele. Então Deus pede para Moisés descer. Porque na hora que Moisés descer,
Deus vai manifestar a sua ira. Esse é o veredito de Deus. Vou manifestar a minha ira de maneira geral com esse povo. Vou realizar uma destruição. Na verdade, é uma destruição resumida, não é para todos. É uma destruição resumida para mostrar que esse povo não tem mais aliança comigo. E vou fazer um novo começo. E não perde nem um pouco do propósito de Deus, porque ele poderia muito bem fazer de Moisés, como ele falou, o novo Abraão, aquele que inicia o seu povo. Então, o que a gente pode tirar desse estudo de hoje? Essa questão, as 3 questões que eu coloquei no início. E eu gostaria de repetir as 3 questões para que você respondesse em casa, lendo, ouvindo esse vídeo, e depois você pudesse discutir na quinta-feira, às 19 horas, quando vamos nos reunir novamente, tá bom? Eu vou desligar agora esse vídeo e eu vou passar as 3 questões para o próximo vídeo. Aí será um vídeo bem rapidinho. Obrigado por esse momento. Eu agradeço a Deus por ter mais uma oportunidade de ter esse estudo tão edificante, como que a palavra nos edifica, e espero que também seja edificante para você. Daqui a pouco o vídeo das 3 questões. Por enquanto, tchau.